que todos devem obedecer ao Senhor Jesus Cristo, mas o homem, ele está morto em seus delitos e pecados e ele não consegue obedecer o santo evangelho de Jesus Cristo. É necessário que Deus o salve, que Deus traga arrependimento ao coração deste homem, para que este homem não sinta prazer no pecado. Mas diz outra literatura mormon o seguinte sobre a pré-ordenação. Vamos ver o que eles dizem. Numa entrevista que teve com Abraão, o Senhor revelou muitas coisas que ordinariamente são vedadas aos mortais. Referindo-se a isso, o patriarca escreveu: Ora, o Senhor havia mostrado a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas antes de existir o mundo, e entre todas estas havia muitas nobres e grandes, e ele ficou no meio delas e disse: A estas fareis meus governantes, porque ele estava, e Deus viu essas almas que eram boas entre aquelas que eram espíritos, e viu que eles eram bons. E disse-me Abraão: Tu és um deles, foste escolhidos antes de nasceres. Essa é uma das inúmeras provas das Escrituras sobre a existência dos espíritos do gênero humano antes de sua aprovação terrena, um estado em que essas inteligências viveram e exerceram seu livre-arbítrio antes de tomarem sobre si as habitações corpóreas. De maneira que as naturezas, disposições e inclinações dos homens são conhecidas ao Deus de seus espíritos, mesmo antes de nascerem eles no estado mortal. A palavra do Senhor chegou a Jeremias dizendo que antes de ser concebido na carne, já havia sido dado por profeta às nações. Então, queridos, conforme esta literatura mórmon, regras de fé, certo? Nós vemos aqui o apóstolo James Talmage falando que existia uma pré-existência, e nessa pré-existência do homem, o homem existia antes de vir em carne, antes de nascer, ele realizou atos e através do seu livre-arbítrio, Deus escolheu as almas que seriam boas e as que, pelo seu livre-arbítrio, escolheram não servir a Deus. Você pode dizer assim, mas eu, como arminiano, não tenho nada a ver com pré-existência. Eu não creio na pré-existência. Eu não aceito a pré-existência. E é verdade mesmo. Você, como evangélico, você não aceita a pré-existência. Essa é uma doutrina mórmon. Mas o raciocínio arminiano está embutido aí nessa literatura. Como assim? Por quê? Porque ele viu que você tinha fé e iria entregar a sua vida para o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso você foi predestinado. No raciocínio mórmon, é semelhante o raciocínio, porque é um raciocínio racional, em que você precisa anular a vontade de Deus. Ou seja, Deus não tem direito de escolher o ser humano antes de ele nascer, antes da fundação do mundo, conforme diz as Escrituras. Porque, segundo os mormons, isso é anti-escriturístico, isso não é bíblico. Os arminianos também, no mesmo raciocínio, seguem o mesmo raciocínio, dizendo, olha, não dá para aceitar isso, porque o fato de Deus escolher antes de nascer faria de Deus injusto. Acontece que o raciocínio mórmon, ele diz que Deus escolheu, certo? Antes dos homens nascerem, numa pré-existência. E Deus viu, por exemplo, que Abraão ia ter fé. E por esta fé ele seria aceito. Ele nasceria como uma pessoa boa, por exemplo. Então, esse é o raciocínio de uma mente, entendeu? Natural, que quer, né, manipular o que a Bíblia diz sobre a sua escolha, né, antes da fundação do mundo. É algo muito sério isso daí. Volto a dizer, você que é arminiano não crê na pré-existência. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Mas você tem um raciocínio semelhante aos mormons de questão de escolha de Deus. A escolha de Deus foi feita por fé daqueles que realmente
acreditariam nele. Então, o raciocínio é semelhante. Veja bem o que diz essa outra literatura. Muitas pessoas têm sido levadas a crer que esse conhecimento prévio de Deus, olha, te lembra alguma coisa? Esse tipo de raciocínio mormon? Isso é uma literatura mormon. Conhecimento prévio de Deus, né? Não é assim que os arminianos se manifestam? Muitas pessoas têm sido levadas a crer que este conhecimento prévio de Deus é uma predestinação por meio da qual ficam destinadas as almas para a glória ou para a condenação antes mesmo de seu nascimento na carne, e sem consideração ao mérito ou indignidade do indivíduo. Esta doutrina herética visa despojar Deus de sua misericórdia, justiça e amor. Tá vendo? O raciocínio é o mesmo arminiano. Se Deus escolhe antes da fundação do mundo aqueles que irão ser salvos, Deus é destituído da sua misericórdia, da sua justiça e de seu amor. É o que está dizendo a literatura mormon. Olha só, essa doutrina herética, da mesma forma como os arminianos dizem que é uma doutrina herética, os calvinistas ensinarem que Deus escolhe, ok? Essa doutrina herética visa despojar Deus de sua misericórdia, justiça e amor. Faria Deus parecer um ser caprichoso e egoísta, dirigindo e criando todas as coisas unicamente para a sua própria glória, sem lhe importar os sofrimentos de suas vítimas. Quão terrível e quão inconsistente é tal conceito! Conduz à absurda conclusão de que o simples conhecimento de acontecimentos futuros deve agir como influência determinante na realização de tais coisas. Então está aí um documento mormon, certo? Vemos aí regras de fé, dizendo a mesma coisa que os arminianos dizem. Se Deus escolhe as pessoas que irão ser salvas antes de nascerem, Ele não é misericordioso. Olha que raciocínio nem semelhante, mas igual. Né? Por quê? Porque a mente é racional. A pessoa precisa ser transformada pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pessoa precisa entender o Deus da Bíblia, que Ele é soberano e soberano absoluto. Veja o que diz outra literatura mormon, Jornal de Discursos, Brigham Young, certo? O segundo presidente da igreja mormon. Abraão foi escolhido antes de nascer. Aqui então está o conhecimento. Se tivéssemos tempo de observá-lo sob a doutrina da eleição. No entanto, devo apenas observar. Isto não significa a eleição incondicional para a vida eterna de uma determinada classe e o resto estar condenado à condenação eterna. Olha aí, pessoal. Eu volto a dizer que nenhuma seita acredita na eleição incondicional. Todas acreditam na eleição condicional, como o arminianismo. Brigham Young diz aí, olha, não existe negócio de eleição incondicional. Tá? Existe uma classe específica de pessoas salvas e outras condenadas. Não existe isso. Veja bem o que diz outra documentação sobre a questão da predestinação, do livre-arbítrio e tudo mais. Vamos lá, dar uma olhada aqui? Veja bem o que diz aqui Brigham Young, no Jornal de Discurso, volume 10, página 4 no inglês. Veja o que está escrito. Você pode conferir depois, parando os slides, e fazer uma varredura, uma pesquisa, para ver que não estamos usando de falácias, mas estamos usando os documentos mormons. Diz esta literatura mormon o seguinte: o irmão Amasa de Lyman esta manhã citou a seguinte passagem: pois os que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que predestinou também chamou, e aos que chamou a este também justificou, e aos que justificou a esses glorificou. Ele está usando uma passagem de Romanos, né? Da Bíblia Sagrada. O apóstolo entendeu muito bem os princípios aqui apresentados, mas teria enchido muitos volumes, diz Brigham Young,
se os tivesse escrito na íntegra, conforme foram revelados por Deus pelo poder do dom do Espírito Santo. Deus conhece tudo de antemão e predestinou todos os que creem na verdade para a posse da vida eterna. Olha só aí, ó. Olha só a eleição condicional na mente de Brigham Young, o profeta Mormon. Deus conhece tudo de antemão e predestinou todos os que creem na verdade. A mesma maneira de entendimento dos arminianos, que dizem que eles foram predestinados porque iriam crer no Evangelho. Em resumo, tudo isto é o que existe. Ele conheceu de antemão a Faraó, rei do Egito, e o colocou no trono do Egito com o propósito expresso de mostrar o seu poder a Israel às nações ímpias dos gentios. O Senhor endureceu o coração de Faraó da mesma maneira que endurece o coração dos seus inimigos. Hoje, depois que eles rejeitam o testemunho de seus servos e oprimiram seus eleitos. Olha que coisa interessante, pessoal. O raciocínio Mormon. Eu estou dizendo para vocês com documentação. Tá? Não é uma pessoa aqui que odeia, né, as igrejas pentecostais, os arminianos, a teologia pentecostal, né, como muitos canais aí fazem, né, dia e noite batendo, né, no evangelho monergístico, dizendo que é do capeta, que é do demônio. Não, aqui não é uma pessoa que odeia, aqui é uma pessoa que usa documentação, é diferente. Tá bom? Deus não apenas conheceu de antemão os ímpios e os predestinou, mas também conheceu de antemão os justos e os predestinou. Ele sabia que eles seriam conformes à imagem do seu Filho e viveriam de acordo com as palavras de Cristo, enquanto ele sabia que os ímpios não cumpririam os termos exigidos para serem conformados à imagem de seu Filho, mas fariam as obras do diabo, a quem eles escolheriam para servir, diz o profeta Brigham Young, Jornal Discurso, volume 10, página 5. Então, queridos, vemos aí a mentalidade, né, de uma pessoa que não conhece Deus. Tá? Brigham Young, Joseph Smith, todos esses profetas e apóstolos mormons tinham uma mente racional apenas. Não conheciam a Bíblia e muito menos como é o procedimento do Deus bíblico. Entendeu? Porque fomos pré-ordenados e predestinados a nos tornarmos iguais à sua semelhança através do uso sábio e adequado do livre arbítrio. Tá vendo como é que você foi preordenado e predestinado através do livre-arbítrio? Deus conhece tudo de antemão e predestinou todos os que creem na verdade para a posse da vida eterna. E, em resumo, isso é tudo o que existe. Então, queridos, essa é a mentalidade dos mormons concernente ao livre-arbítrio, né? E concernente à eleição condicional. Agora, o terceiro ponto dos arminianos também é sustentado pelos apóstolos e profetas mormons, conforme nós vamos ver nessa documentação que vem a seguir. Veja bem, sobre a expiação limitada. Eles não acreditam, os arminianos, na expiação limitada. Eles acreditam na expiação ilimitada, igualzinho os profetas e apóstolos mormons. Veja o que diz esse documento de Lawrence Knoll. O Senhor não visa meramente a salvação das poucas pessoas chamadas santos dos últimos dias, mas sim a salvação de todos os seres humanos vivos e falecidos. Evidentemente que o arminiano, né, o cristão arminiano, ele não acredita em cerimoniais que são feitos na igreja mórmon pelos mortos. Né? Eles fazem cerimônias para salvar falecidos, né? E fazem uma pesquisa, né? E vão consultando a raiz da pessoa, né, genealógica, e vai tentar salvar essas pessoas já falecidas. É evidente que o evangélico não acredita nessa doutrina, mas o evangélico acredita que Jesus morreu por todas as pessoas, sem exceção. Ok? É isso que está aí o raciocínio embutido em mais esse profeta Mormon aí. O livro de Mormon,
refuta a doutrina da expiação limitada. Evidentemente que o livro de Mórmon, né, ele vai refutar, né, a doutrina bíblica, a doutrina do evangelho monergístico da expiação limitada, porque eles acreditam na expiação ilimitada, ok? Diz outro documento Mormon o seguinte: por isso digo que jamais se cometeu um pecado que não fosse expiado. Cristo pagou a dívida de meus pecados sobre uma condição, e esta é que eu creia nele e guarde os seus mandamentos. Ele fez isso por vós e todas as demais pessoas do mundo. Olha só, Doutrina de Salvação, esse livro Mormon, ok? Ele ensina, tá, essas coisas. Jesus morreu por todas as pessoas, tá bom? Então é bem interessante que você, que é arminiano, entenda o que estamos tentando passar para você, através de documentação de que toda seita é arminiana. Sobre a questão da graça resistível, que é outro ponto sustentado pela teologia arminiana, nós vamos ver a documentação Mormon que diz o seguinte. Vamos ver essa documentação do Jornal Discurso, volume 2, página 211 e 212, do profeta Mormon George Smith. Diz o seguinte: é um ditado muito comum no mundo que o Senhor é capaz de fazer tudo, que ele pode fazer qualquer coisa que quiser e realizar o que quiser. E se ele possuía poder universal e poderia realizar o que empreendeu. Mas o que diz nosso texto? Quantas vezes eu teria te reunido, mas você não quis? Ele está citando um versículo bíblico. Isso indica que ele não poderia fazer isso, porque eles não estavam dispostos. E assim que entendemos a linguagem. Também fica claro no texto que se o povo de Jerusalém, os filhos de Israel, tivessem ouvido e tivessem sido reunidos, ele os teria nutrido e conferido a eles os princípios da salvação, as leis da exaltação que desejava dar-lhes. Perceba então que a graça resistível também é uma doutrina ensinada pelos Mormons, ok? Diz outro documento também Mormon, Jornal Discurso, Orson Wise, volume 11, página 152, no inglês, diz o seguinte: agora os judeus se gabavam de serem os descendentes literais de Abraão, e apesar de sua injustiça, teimosia de coração, cegueira de mente e incredulidade, eles se consideravam herdeiros de todas as promessas feitas a Abraão, e de um povo distinto e honrado. Jesus veio a eles, o ensinou, o instruiu, e os teria salvado, mas eles não permitiram que fosse o seu Salvador. Por isso ele disse: ó Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar seus filhos, assim como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Então, veja, os versículos, o raciocínio que é usado pelos arminianos é o mesmo dos mormons, que as pessoas resistem a Deus. O entendimento deles é que as pessoas podem resistir a Deus. Entretanto, se nós formos fazer um estudo aqui exegético, bíblico, que não é o caso aqui agora, nós veríamos que a Bíblia diz que aqueles que Deus escolhe não conseguirão resistir no tempo. Deus os chamará de alguma forma, de alguma maneira, ok? Diz aqui Brigham Young: Jesus Cristo fará com que todos os homens se acheguem a Ele, exceto aqueles que resistirem ao poder de Deus e lutarem contra o seu reino até haverem selado a sua própria condenação. Queridos, o último ponto arminiano, que também é sustentado pelos Mormons,
é sobre o decair da graça ou perder a salvação. Isso é ensinado pelos atuais arminianos. Então nós vamos observar a documentação Mormon, que diz o seguinte: assumem o compromisso solene diante dos céus e da terra, sob risco de perderem a sua própria salvação, de que defenderão a verdade e a justiça, em vez da iniquidade e da mentira, e que construirão o reino de Deus e não os reinos deste mundo. Palavras de Brigham Young, no livro Ensinamento dos Profetas da Igreja, página 63. Outro presidente da Igreja Mormon ensina o seguinte: no tocante aos bens deste mundo, de que nos servirão se nos levarem a perder a salvação. Outro raciocínio Mormon diz: Judas, ao perder a fé, recebeu o poder do diabo e entregou o Filho de Deus nas mãos de assassinos. Diz esse apóstolo mormon Heber Kimball. É igualmente claro que a todos se oferece a libertação da morte espiritual, ou seja, do afastamento da presença de Deus. De modo que, se algum homem perder a salvação, tal perda será por sua própria culpa e de maneira nenhuma pelo efeito inevitável da transgressão de Adão. Então, esse documento Mormon, em inglês, traz esse raciocínio que, de certa forma, é também um raciocínio arminiano, ok? Outro documento Mormon diz a seguinte frase: de modo que, se algum homem perder a salvação, tal perda será por sua própria culpa. Olha só o que diz regra de fé aí, né? Quer dizer, se o homem perder a salvação é pela sua própria culpa. Não é isso que diz o arminianismo? Justamente porque a fé mormon, ela é arminiana. Então, ficou provado mais uma vez de que a alma das seitas é o arminianismo, ok? E nós precisamos entender, como cristãos, de que existe uma lacuna muito grande entre o que as seitas ensinam e o que a Bíblia Sagrada nos apresenta como verdade. Seria interessante nós começarmos a ver o que a Bíblia diz e não o que as seitas dizem. Mas eu só estou mostrando para vocês o que as seitas acreditam, para vocês entenderem que o evangelho monergístico é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.